Você sabia que a Sony ainda fabrica o Walkman? Não é o tocador de fita cassete, mas é um negócio que para muita gente pode ser ainda mais chocante. Um MP3 player de US$ 1.400, R$ 10.000 no Brasil. E antes de você achar que eu tô ficando maluco, sim, um MP3 player em 2026. Para quem não tá no hobby de áudio, isso pode parecer coisa do passado, mas existe um mercado audiófilo inteiro em volta disso. Gente que leva áudio a sério e que aprecia os muitos recursos especializados para áudio que um celular não vai te entregar, mas que um player vai. Eu explico isso nesse vídeo aqui em cima. A questão é, esse mercado hoje é dominado por marcas chinesas. Então fica uma pergunta, a Sony ainda tem espaço nesse mercado ou o Walkman faz mais sentido como memória do que como produto? É o que eu vou contar para vocês no vídeo de hoje. A Sony tem aparentemente na linha Walkman atual 4 modelos. Eu estou para avaliação com o segundo mais sofisticado. É esse aqui, o Sony Walkman WM1 AM2. Ele custa, como eu disse, uma pequena fortuna. Eu consegui achar no Brasil à venda, tá em 2 anúncios. Tem na Amazon por R$ 10.000 e no Mercado Livre por R$ 13.000. É caro pra caramba, mas assim, não é tanto uma questão de valor necessariamente, tá? Existem vários players chineses que custam isso, ou até mais, e que eu acho que podem valer o investimento para as pessoas certas. Para deixar claro, é claro que isso é uma fortuna, especialmente no Brasil. Mas não é necessariamente uma compra sem noção. Existe cenário em que isso pode fazer sentido. Por exemplo, eu já trouxe aqui para o canal o fio M15S, é um player absolutamente superlativo que pode muito bem substituir, tá? Ser até melhor do que um sistema de DAC e amplificador de mesa que custa mais caro do que isso. Resta saber se o Sony está no mesmo patamar. Quem me mandou esse Walkman aqui para teste foi um amigo meu, o Renê. Então, cara, obrigado pelo empréstimo, o Renê estava bastante curioso aqui. E é isso, eu vou deixar um link na descrição caso você se interesse por esses 2 anúncios. E vamos lá, vou falar para vocês o que eu achei do WM1 AM2. Eu não posso falar do unboxing porque o Renê me mandou só o player em si, mas do player eu posso falar e bem. É um player muito bonito e muito bem construído, cara. O corpo dele é todo feito de metal, tá? Toda essa parte principal dele é de alumínio. É uma peça única, inclusive, ele é pintado de preto. E aqui atrás tem esse revestimento que parece, não sei direito assim, parece uma coisa bem emborrachada, meio couro sintético, talvez. É um aparelho perceptivelmente sofisticado. Só que eu acho que não tão sofisticado quanto o fio M15S que eu mencionei, que inclusive é $400 mais barato. O fio tem alguns detalhes mais interessantes, né? Tipo, tem uma traseira de vidro, tem um botão giratório de volume em cima, com um LED em volta, e assim, em termos de pacote, pô, ainda vem com suporte para você deixar ele na mesa, né? Que vem com um ventiladorzinho para resfriar, vem com uma case em couro genuíno. O WM1 AM2 é um pouco mais básico, de certa forma, tá? Mas deixa eu mostrar ele em detalhes aqui para vocês. Como qualquer player atual, ele tem os controles de mídia, tá? Físicos, e eles ficam nas laterais. Na lateral direita fica o botão de ligar e desligar, botões de volume e os botões de controle de mídia, com play pause, avançar e retroceder. E um detalhe legal é que alguns botões têm uma bolinha, né? Para que serve isso? Cara, é para você operar o player com ele no seu bolso, né? Você consegue sentir exatamente quais são os botões onde você está tocando. Cara, pode parecer uma bobeirinha, mas é um tipo de coisa que eu acho bastante útil, tá? Aqui do outro lado, lado esquerdo, tem um botão deslizante de hold, o que também pode ser interessante para você deixar ele no bolso, né, sem preocupação de acionar algum botão por acidente. E tem também uma entradinha aqui para cartão micro SD. Sobre isso é o seguinte, esse player tem 128 GB de memória interna, o que é acima da média. Normalmente, os players do mercado, né, os chineses, costumam vir com no máximo 64 GB de memória. Aqui você tem o dobro e você ainda pode botar mais até 2 TB por meio de um cartão micro SD. Excelente. Em cima ficam as 2 saídas para fone de ouvido, tem uma single-ended de 3.5 mm e uma balanceada 4.4 mm para você conectar um fone que tenha conector Pentacom. E ele também pode, obviamente, ser conectado a um fone Bluetooth, tá? E aí é o seguinte, o Bluetooth aqui é o 5.0, não é o mais recente, mas por um equipamento como esse eu acho que é suficiente. Agora o suporte a codecs é um pouquinho mais limitado. Você tem SBC, AAC, aptX, aptX HD e LDAC. A questão é que ele não tem, cara,
alguns codecs da Qualcomm mais modernos, tipo o aptX-LL e principalmente o Adaptive. E também não tem aqueles codecs mais alternativos, mais de alta qualidade, tipo o L2HC ou o LHDC. Agora voltando, embaixo tem uma porta USB-C que serve tanto para carregamento quanto para você conectar o WM1 ao computador, tá? A ideia é que ele pode atuar como um DAC e amplificador externo. Esse é um recurso que pode ser extremamente interessante, né? Porque faz com que efetivamente o player atue como um sistema de mesa, né? Uma placa de som externa, e aí ele pode se ligar ao seu computador via USB e ele vai te fornecer uma saída de fones com potencialmente mais qualidade e quase certamente mais potência do que a saída de fones direto do seu computador. Agora, infelizmente, ao contrário de outros players portáteis, tá? Boa parte dos chineses, ele só pode ser usado como um conjunto de DAC e amplificador. Ele não pode ser usado só como DAC porque ele não tem saída de linha. Então, você não pode, de certa forma, ligar ele num amplificador externo ou, sei lá, num par de monitores ativos, por exemplo. Meio que tudo bem, tá? Porque esse é um cenário de uso extremamente específico, mas seria legal se ele pudesse fazer isso, tá? É uma funcionalidade comum em outros players. Uma outra omissão aqui é a capacidade dele atuar como DAC e amplificador via Bluetooth, ou seja, você conectar o seu smartphone nele e aí ele funciona como uma placa de som externa via Bluetooth. Ele não faz isso, ele só pode ser usado cabeado mesmo. Já a bateria, cara, é até boa para o equipamento dessa categoria, tá? Se você estiver usando arquivos internos, né, ou seja, fez o download, colocou aqui na memória interna, você vai ter até 30 horas de autonomia. Se você estiver usando streaming, vai ter menos, entre 10 e 20 horas de uso. Só que assim, apesar de não ser muito, tá acima da média para esses players, tá? Por exemplo, os da Fio que eu mencionei, né, que eu gosto muito, cara, tem o M21, por exemplo, dura papo de 7, 8 horas, né? Assim, no melhor dos casos, você vai ter 15 horas de uso. Então, cara, você chegar até 20 ou até 30 horas aqui pode não ser muito comparado a um smartphone, mas comparado a outros players é até bastante coisa. Voltando aqui para ele, na frente a gente tem uma tela. É uma tela de 5 polegadas com resolução HD. Para o tamanho do player, ela poderia ser um pouco maior. As bordas são grandinhas, assim, até para vocês terem uma comparação aqui, ó. Esse aqui é o Fio M33. Ele é até menor do que o Sony, se você parar para ver, só que a tela é consideravelmente maior. Tá vendo? Assim, não que isso vá fazer tanta diferença no uso, né? Tipo, para você usar para ouvir música, tudo certo. E tem uma outra questão, né? Que esse player foi lançado em 2022, então ele já tem 4 anos aí de mercado. Ao mesmo tempo, ele ainda é produzido, ainda é vendido, então eu acho que faz sentido olhar para isso como uma limitação quando você compara com outros players que entregam uma tela maior. Agora, tem partes que são um pouco menos irrelevantes, cara. Uma delas é o desempenho. Ele roda Android 11, já é bem antiguinho, e a Sony não divulga quanto ele tem de memória RAM, certamente não é muito, e o processador é um ARM Cortex A53. O desempenho aqui é fraco. Players assim já não são os equipamentos mais fluidos do mundo, assim, para quem usa um smartphone minimamente moderno, assim, ou principalmente um topo de linha, cara, você já vai notar uma diferença ali de fluidez quando você exige mais, né, você pode ter um engasgozinho ou outro. Aqui isso é bem mais frequente, assim, até se você tipo abre o Spotify e rola uma playlist muito rápida, cara, ele vai engasgar, vai travar, é um pouco chatinho, tá? Não faz com que ele seja, sei lá, inutilizável, mas pô, comparado aos players da Fio, ele é bem pior. Por outro lado, eu gosto do sistema operacional em si aqui. É um Android bem puro, tá, em geral, assim, sem nada de bloatware e com pouquíssimas customizações. Essas customizações, aliás, costumam ser uma das partes mais interessantes desses players, porque é onde você tem acesso a esses recursos que são mais específicos para áudio, e isso me leva para o som. Antes de entrar nesses recursos, deixa eu só falar aqui sobre o som em geral do WM1. Por quê? Aqui tem coisa para falar. Como eu sempre digo, o que faz com que esses players em geral, tá, todos façam sentido, né, versus você usar um celular, por exemplo, para você ouvir música, são os recursos extra, né, que eles trazem, né, tipo a capacidade de atuar como uma placa de som externa, é a potência de saída, que permite que você use headphones mais exigentes, e a versatilidade, né, essa atuação num sistema mais completo. Não é o som. Para mim, na enorme maioria dos casos, em termos de qualidade em si de som, ou seja, a personalidade,
né? Não existe necessariamente uma diferença clara entre um player portátil de nível muito alto e, cara, um DAC amplificador em formato de dongle, tá? Baratinho, mais simples, né? Ou até em comparação a um DAC e amplificador de mesa. Então, assim, eu vejo, cara, com alguma frequência, avaliadores fazendo avaliações desses equipamentos, assim, entrando em muita profundidade, em minúcias do som, né? Falando sobre a tonalidade, falando sobre, pô, não, porque esse aqui tem um palco sonoro que é maior, tem mais detalhamento. Cara, com muita frequência eu sinto que isso tem muito mais a ver com um possível efeito placebo do que com uma diferença real de sonoridade entre os equipamentos. Eu já falei sobre isso várias vezes, mas eu acho que existe muito exagero nesse hobby nas descrições de sonoridade de DACs e de amplificadores, mesmo se a gente considerar os casos em que existe uma diferença muito audível, né? Tipo, pô, tô comparando um amplificador valvulado com um amplificador estado sólido. Né? Se eu pego esse caso, tá? E tenho como parâmetro de referência, assim, a diferença entre dois fones, e a diferença entre esses dois fones é de 100%, a diferença entre os amplificadores vai ser de 3%. Por aí. Eu tô falando isso porque aqui a gente tem uma exceção, tá? Não é o caso. O WM1, para mim, tem sim uma personalidade. O que eu noto, comparando ele com os meus players da Fio ou com o meu sistema de mesa, né, que é um Luxin X8, eu sinto que o WM1 tem uma quantidade notável a mais de graves. Como eu falei, não é uma diferença grande, tá dentro ali dos 3%, e eu só notei porque eu uso um chaveador que eu tenho aqui para poder fazer uma troca imediata, né? Quando eu sinto que eu estou escutando alguma diferença, eu falo, cara, peraí, deixa eu garantir. Aí eu pego o chaveador e fico fazendo uma troca imediata, sem precisar pausar a música, trocar cabo, nada. É só, tipo, virar uma chave. E aí eu consigo fazer uma comparação totalmente imediata. Se eu não tivesse isso e eu precisasse, pô, tira o fone daqui, bota o fone ali, troca a música, tipo, né, dá play, dá pausa, não sei aonde, cara, esses 2 segundos quase certamente iam me fazer não conseguir detectar essa diferença com confiança. Mas, fazendo essa troca muito rápida, dá para perceber que ela existe. Acho que é uma coisa que, na prática, vai mudar a sua experiência? Não. De novo, a diferença é pequena, tá? E não é como se você também não pudesse pegar um outro player e aumentar os graves no equalizador, tá? Mas tá aí. O resumo é que o WM1 não é um player que me parece 100% neutro, como os outros. Ele é um player que tem uma personalidade e essa personalidade são graves ligeiramente mais fortes. Agora, deixa eu mostrar o que ele tem de recursos, tá? Tem algumas coisas interessantes aqui. Eu consigo entrar na parte principal, assim que eu conseguir desbloquear, tá vendo? A tela às vezes é lentinha, tá vendo? Eu tenho aqui esse menu em que eu consigo ter acesso as configurações de som. Aqui está no modo direto, né, que desativa tudo, mas se eu desativar, eu tenho algumas páginas. Primeiro, tem essa aqui de equalizador, mas, cara, sinceramente, não é um equalizador muito legal, porque ele é muito básico. Quando você pega um player da Fio, por exemplo, você já tem, tipo, pô, um equalizador paramétrico completo, às vezes com suporte ao Auto EQ. Então, assim, você pode fazer equalizações extremamente agressivas, tá? E mudar completamente o som de um fone. Aqui, cara, você tem algumas bandas pré-definidas que você não consegue mudar, um ganho relativamente... Ei, meu Deus do céu. Cadê? Peraí. Ah, tá aqui, ó. Um ganho relativamente discreto, né? De, pô, mais 10 ou menos 10, mas eu não posso alterar o fator Q, por exemplo, né? Eu não posso, como eu falei, alterar essas bandas. É só isso aqui que eu tenho. Então, achei um equalizador que, beleza, é melhor do que nada, mas é bem limitado comparado a outros players do mercado. Tem esse DSE Ultimate. Isso aqui, cara, é o seguinte. É uma coisa que é um detalhe, mas é uma tecnologia da Sony que meio que consegue restaurar com o IA, ainda que seja antigo, uma perda de detalhes de compressões mais agressivas no arquivo MP3, por exemplo. Então, sei lá, um MP3 player a 128 kbps, para mim, já traz uma degradação muito audível de qualidade em relação ao 320. Isso daqui consegue, em parte, trazer menos dessa sensação de degradação. É claro que não vai fazer um milagre, é claro que não vai fazer ser igual a um MP3 player 320 kbps, um FLAC, nada disso. Mas assim, é um negócio que, cara, eu acho que funciona.
Ao mesmo tempo, acho que quem comprou um player de $1.400 não vai ter um MP3 player de baixa qualidade. Assim, só se realmente tiver um arquivo que, sei lá, não tem mais a fonte, alguma coisa assim. Mas, ok, tá aqui esse recurso. Aí tem esse Phase Linearizer, cara, faz alguma diferencinha aqui, tipo, nos graves, mas nada muito claro. Aqui uma normalização de volume, cara, não acho que faz sentido para um player desse, de alta fidelidade. Esse processador de vinil, isso aqui já é uma coisa que ele meio que simula um pouco o som de vinil, assim, ele parece que dá um crossfeed forte nos graves, né, que é uma das características do vinil, né, que os graves às vezes são mono. Cara, beleza, é legal, assim, mas não é uma coisa que eu, por exemplo, me vejo usando muito, sabe? Mas, ok, né, caso você queira, tem esse recurso aqui. E tem, por último, aqui essa remasterização para DSD, que converte tudo que é PCM para DSD. Então é isso que ele tem de recurso. Assim, tem coisas que são interessantes, que podem ser úteis, tipo o DSAE. Esse do vinil, cara, pode ser legal. Tem situações em que eu ouvi, eu falei, tá, beleza, faz sentido isso aqui. Mas eu gostaria de coisas talvez um pouco mais atuais. Assim, para mim, cara, suporte a equalizador paramétrico é muito importante no player de hoje. Por último, potência. São 60 mW de potência na saída single-ended e 250 na balanceada. É uma potência saudável, suficiente para tocar qualquer in-ear e boa parte dos headphones, mas assim, considerando que isso daqui custa $1.400, eu acho fraco. Tá? O próprio fio JM21 de $200 tem mais do que o dobro, são 700 mW de potência. O M15S, que custa $400 a menos, chega a 1.2 watts de potência, quase 5 vezes mais. Então, vai tocar qualquer fone que existe no mercado. Aqui, ele vai tocar boa parte, mas vai ter um ou dois que ele não vai tocar. Isso me leva para as conclusões. O WM1 é um player legal? Como eu disse, ele é bonito, é bem construído, entrega um bom som, tem recursos legais. E, pô, vamos ser sinceros, assim, é maneiro você ter um player high-end da Sony, assim. Eu tenho alguma queda, eu já falei isso antes, assim, eu tenho alguma queda por equipamentos muito nichados, muito sofisticados, de fabricantes muito grandes. Eu acho legal, tá? E aqui é mais legal ainda você ter um negócio ostentando o logo Walkman. É uma marca que carrega muita história, sabe? Mas talvez fosse melhor se ele de fato ficasse na história mesmo. A meu ver, o WM1 está completamente obsoleto. Ele é mais uma vítima do colosso que é a indústria chinesa. Hoje, para mim, não faz nenhum sentido gastar $1.400 aqui. E para deixar claro, caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas, você não é do hobby e por algum milagre você chegou nas conclusões, eu não estou dizendo isso porque ele é um MP3 player de $1.400. Como eu falei, existem players desse valor que eu acho que super podem valer a pena, tá? Para casos muito específicos, para pessoas que têm muito dinheiro sobrando, mas podem. O WM1 não é um deles. Você até pode pensar, pô, mas você falou que ele foi lançado em 2021, de repente na época, 22, perdão, ele fazia sentido. Não, cara. Nessa época a gente já tinha fio M11S e Hybe R5, mais potentes, mais versáteis, mais completos e custavam 1/3 do preço. Hoje, então, o cenário é ainda mais desafiador. Em termos de potência e recursos, um JM21 de $200 é consideravelmente superior. Ele só vai perder em construção e acabamento. E assim, se isso for importante para você, beleza, vai aqui no M21, que resolve esse todo de metal, traseiro de vidro, resolve esse problema e é $330, é 1/4 do preço do Sony. Então, a minha nota para o Sony é essa, 2 estrelas. Eu até iria dar 1 estrela, porque assim, pode ser para você, tipo, cara, quantos são vocês? Mas assim, a nota 1 significa na minha escala que parece que está quebrado, e ele não parece que está quebrado, ele só é uma péssima relação custo-benefício para os padrões atuais. Então, resumindo, você deveria comprar o WM1 se você gosta muito da Sony, assim, ou de repente se você quer, tipo, muito esses efeitos mais específicos, né, tipo o que simula o vinil, cara, só isso, tá? E você não deveria comprar em praticamente qualquer outro cenário. Então é isso, assim, eu fico feliz por ter testado, né? Eu tinha curiosidade de escutar um player dessa linha Walkman recente, né? Como eu falei, eu tenho essa queda por
esses produtos tipo de uma Sony, de uma JVC da vida, né, que pouca gente conhece e tal, e são muito nichados. Eu acho que ele fez uma parte muito legal da história, mas assim, é uma que infelizmente faz mais sentido na história do que em 2026. E se você quiser conhecer um player portátil e quiser conhecer os que para mim são as melhores opções do mercado hoje, os vídeos estão aparecendo aí na sua tela.